Graça e paz, irmãos. Prazer, aqui é o irmão Mike. Estou aqui fazendo mais um vídeo para o canal Estudo na Escritura no YouTube. Então, irmãos, a gente vai continuar agora com a série. Aliás, vamos continuar com a série Será que existe vida após a morte? Hoje a gente vai abordar uma passagem que é muito usada por aqueles que têm essa ideia que realmente existe vida após a morte. E uma passagem que eles usam muito, para afirmar, ali se encontra em Filipenses capítulo 1, verso 23, que diz o seguinte: ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Aí alguns pegam essa passagem isolada do contexto e diz, tá vendo? O apóstolo Paulo aqui está ensinando que sim, existe vida após a morte. Mas será que de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, ele ensina vida após a morte? De acordo com a sua teologia? Não. Porque vejamos, irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, Filipenses capítulo 1, verso 23, quando diz que ali o apóstolo Paulo queria partir, realmente está falando da sua morte. E quando é que o apóstolo Paulo queria estar com Cristo? Era depois da sua morte? Não. Era na sua vinda, onde ele vai receber o seu galardão, e na ressurreição dos mortos. Então a mentalidade do apóstolo Paulo não era uma vida após a morte. De acordo com 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo aqui dá uma ideia, realmente, está falando de partir, aqui diz que o tempo da sua partida já era chegado, está falando da sua morte, mas a coroa da justiça só será dada ao apóstolo Paulo, na vinda e na ressurreição dos mortos, na vida do nosso Senhor e na ressurreição dos mortos. Ou seja, a mentalidade do apóstolo Paulo, o estar com Cristo, é na sua vinda. É a mesma forma que ele escreve ali a sua carta, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17, que ele está falando da ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, e ali fala que eles serão arrebatados entre nuvens e ali estarão para sempre com o Senhor. Ou seja, ali eles estarão corpos glorificados, e não almas ou entidades imateriais, mas com corpos glorificados. Então a ênfase do apóstolo Paulo é a ressurreição dos mortos que ocorrerá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada a ver, ou essa ideia de que dizer que o apóstolo Paulo está ensinando que existe sim realmente vida após a morte. Mas sim a ênfase dele era a ressurreição dos mortos. Mas mesmo assim, irmãos, os primeiros discípulos que começaram a crer no Senhor Jesus Cristo, quando eles iam ler as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, principalmente Filipenses, eles assim, quando eles iam estudar as epístolas, eles não estudavam como a gente estuda, Porque a gente estuda, pegando a Bíblia, abrindo por capítulo, versículo por versículo. Não. Eles iam estudar as epístolas do apóstolo Paulo, eram em rolos. E em rolos não tinha capítulo nem versículo. Então, para eles terem a compreensão e o entendimento do que o apóstolo Paulo queria ensinar, eles acabavam lendo o rolo todo para ter um entendimento e compreensão do ensinamento do apóstolo Paulo, Se a gente analisar o capítulo 3 de Filipenses, verso 10 a 11, o apóstolo Paulo ele coloca a sua esperança, a sua fé, na ressurreição dos mortos. Porque vejamos, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a ênfase da epístola do apóstolo Paulo para Filipenses era a ressurreição dos mortos, e não uma ideia ou uma doutrina de que existe sim realmente vida após a morte. Mas a ênfase do apóstolo Paulo era a ressurreição dos mortos. Outra passagem também, que eu quero também deixar claro aqui, e alguns que têm essa ideia que existe sim realmente vida após a morte, eles pegam ali a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5,
Pessoalmente, eles só pegam o texto isolado do contexto, né, para fundamentar uma doutrina, né, de que existe sim realmente vida após a morte. Né, eles pegam o texto fora do contexto, porque tem um velho ditado que diz que texto fora do contexto vira pretexto para a heresia, né? Eles usam essa passagem para fundamentar a teoria, né, como é conhecida como imortalidade da alma. Realmente, eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, que eu creio sim na imortalidade da alma, mas pós-ressurreição. Não pós-morte, mas pós-ressurreição, quando ocorrer ali a ressurreição dos ímpios e dos justos. E a passagem que eles usam é essa aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pronto, aqui ele disse que o apóstolo Paulo estava ensinando sim que existe vida após a morte e que a entidade sai do corpo e vai estar na presença do Senhor. Mas se a gente analisar o contexto, a gente vai ver que não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Vejamos. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, esta tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre, que é este corpo, a nossa habitação celeste. Olha só, irmãos, presta atenção. Aqui o apóstolo Paulo fala que o desejo deles, né, do apóstolo Paulo e dos demais discípulos, era que fosse revestido por cima dos seus corpos a habitação celeste, ou seja, corpo glorificado. Continuando. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Pois nós, que estamos nessa tenda, que é este corpo, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados das nossas vestes. Ou seja, ele não queria ser expulso deste corpo. Olha só a ideia, né? Ele não queria ser expulso deste corpo. Agora, olha só. Mas revestir a outra por cima desta. Olha só a ideia do apóstolo Paulo. Ele queria, né? Ele tinha o desejo de que fosse revestido por cima dessa o corpo glorificado, a morada celeste. Continuando. A fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispõe a isto foi Deus, quem nos deu o penhor do Espírito. Porque, conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do céu. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferindo deixar essa mansão deste corpo para ir morar junto com o Senhor. Quando é que a gente vai morar com o Senhor? Como eu acabei de falar, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando vai ocorrer a ressurreição, a transformação dos mortos e a transformação dos vivos. E ali serão arrebatados entre nuvens e estarão para sempre com o Senhor. É quando ocorrer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Então a ideia aqui, quando a gente lê o contexto, já refuta essa ideia, né? Quando a gente lê o contexto de 2 Coríntios capítulo 5, não pegando o texto fora do contexto, mas analisando o contexto, a gente vê que o apóstolo Paulo não está ensinando uma ideia de vida após morte, com a entidade sair do corpo. Mas ele está falando da transformação dos mortos e dos vivos, quando vão ocorrer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos, no último dia. É a mesma forma que ele trata ali em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 53. É o mesmo assunto. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então veja, é o mesmo assunto que o apóstolo Paulo trata aqui em 2 Coríntios capítulo 5, é o mesmo assunto que ele está tratando ali em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 53, né?
Que está falando ali que ali carne e sangue não pode habitar o reino de Deus, né? E que ela diz que no momento do soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados, né? Então, não existe um espaço de tempo, a pessoa abrir e fechar os olhos e já por um lugar de tormento, depois já ressuscitar, receber o julgamento, depois voltar para o mesmo lugar. Não existe esse espaço de tempo. E aqui também não dá uma ideia do estado intermediário, onde as almas vão para o céu dos justos e as almas dos ímpios vão para um lugar de tormento. Não. De fato, aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 53, já refuta essa ideia de que existe vida após morte. Mas a mentalidade do apóstolo Paulo aqui era a ressurreição, a transformação do corpo dos justos. E ali diz que estarão para sempre com o Senhor, de acordo com a sua carta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17. É o mesmo assunto também que ele está tratando aqui. É o mesmo assunto que ele trata ali em 2 Coríntios, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Ele trata do mesmo assunto, só que ele vai dando mais significativos, mais entendimento para que as pessoas possam compreender que a ênfase dele realmente não era uma entidade sair do corpo, mas a transformação do corpo na ressurreição dos mortos. Ou seja, a ênfase dele, das suas epístolas, é sempre e sempre será a ressurreição dos mortos. Outra passagem também que eu vejo para mim, no meu ponto de vista, que eu vejo que essa passagem é uma criptonita para aqueles que creem que existe sim realmente vida após a morte. Se encontra ali em João capítulo 14. Vejamos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pronto. Para mim essa passagem aqui é a criptonita dos que crê nessa ideia de vida após morte. Por que Jesus ia citar essa passagem, sendo que os que dizem que existe vida após a morte, dizem que as almas dos justos já estão na presença do Senhor? Então, para que Jesus falou isso aqui? Para que Jesus falou isso para os discípulos, sendo que as almas dos discípulos, quando eles morreram, já estão na presença do Senhor? Ou seja, eu acho que isso quer dizer no lado espiritual, né? Então, dizendo, quando eles morreram, aliás, quando um dos discípulos ia morrendo por cada vez ia morrendo, Jesus vinha espiritualmente e ia buscando as almas de cada um. Quando um ia morrendo depois do outro, Jesus descia do céu, o seu espírito descia do céu e iria buscar a alma de cada um, chegar o tempo da sua morte. Então Jesus descia espiritualmente, buscava a alma, né, ia levando para o céu. Aí cada um dos discípulos que ia morrendo, Jesus descia e pegava a alma e levava para o céu e ia botar lá nas moradas celestiais. Então, cada um que ia morrendo, Jesus ia descendo e levando. Descendo e levando, para se cumprir essa profecia, né? Mas é óbvio que isso não faz sentido, irmãos, é óbvio. Promete aqui para eles que ele iria para a casa do Pai preparar moradas, depois voltaria para buscar eles. Ou seja, dá uma ideia de que as almas dos discípulos, que já estão mortos até hoje, né, não estão no céu, né? Alguns que dizem que existe vida após a morte já diz que as almas dos justos já estão na presença do Senhor. Para que Jesus citou essas palavras? Então, essa profecia aqui que o apóstolo João escreveu, das próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que ele iria subir para o Pai, iria preparar moradas, né, depois ele iria voltar, iria buscar ele, está falando da sua vinda. Quando João escreve essa profecia aqui, das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, ele está falando da ressurreição dos mortos, que irá acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim, eu vejo como uma criptonita, né? Uma criptonita para aqueles que creem que existe sim vida após a morte. E aqui é uma passagem muito difícil, né? Para esses que dizem que existe vida após a morte. Aqui Jesus promete para os discípulos que ele iria, né? Ela está falando da sua ascensão, que ele iria preparar morada, depois voltaria para buscá-los. Mas
Alguns que dizem que creem que existe vida após a morte, diz que as almas já estão na presença do Senhor. Então, para que a gente falou essas palavras, né? Sendo que as almas dos discípulos que já morreram lá atrás já estão na sua presença, né? Não tem sentido. Então, irmãos, quero deixar uma coisa bem clara, que realmente eu creio na imortalidade da alma, mas pós-ressurreição e não pós-morte. Eu creio sim na imortalidade da alma quando ocorrer a ressurreição dos mortos. Ali quando os mortos serão transformados e terão corpos incorruptíveis, né? E os vivos também quando tiver corpos incorruptíveis. Eu vou deixar aqui um vídeo, né, de um grande doutor, né, o Dr. Russell Shedd, pastor batista, que ele explica sim que realmente existe um estado intermediário e que esse estado intermediário não é onde as almas estão com consciência, mas ele diz, né, que o estado intermediário é um lugar que ocorre a inconsciência, ou seja, a pessoa dorme no Senhor. Olha só, um pastor batista, né, doutor ainda, né, ele afirma que o estado intermediário é um lugar de inconsciência onde as pessoas dormem no Senhor. Não tem uma referência, né, de que as almas estão na presença do Senhor nesse exato momento ou que as almas estão sofrendo um castigo no inferno, né, agora nesse exato momento. A Escritura não ensina isso, né? Então, a mentalidade dos hebreus era sempre que quando a pessoa morria, ela deixasse de existir. E que a palavra hebraica nefesh, que significa alma, nunca está relacionada a uma entidade que sobrevive após a morte, mas a própria pessoa. Pode se referir a pessoa em vida ou a pessoa morta, um corpo, um cadáver. Então, irmãos, ficou este estudo aqui, né? Tomara que os irmãos tenham compreendido. E vamos continuar com a série, né? A gente vai abordar mais outras passagens que alguns usam para defender essa ideia de que existe vida após a morte. Então, irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor. Eu vou deixar aqui um vídeo do Dr. Russell Shedd, né? Um grande teólogo, que ele diz que realmente o estado intermediário é um lugar onde as pessoas dormem no Senhor e é um lugar que não tem consciência, mas é a inconsciência. Então, irmãos, fica na paz do nosso Senhor. Amém. Doenças e envelhecimento e finalmente morte física. Só que a Bíblia não admite que o crente que já morreu com Cristo morra novamente. Ele agora dorme em Cristo. Então este estado intermediário é um período em que parte de nossa participação na velha era termina, a gente não sente mais nenhuma dor, a gente não sente talvez o passar do tempo. Eu acredito que a volta de Cristo, que é prometido na palavra de Deus, é breve para pessoas que viviam na época de Paulo, que viviam no segundo século, terceiro século, todos estavam esperando logo a vinda de Cristo. E Paulo, que esperava a volta de Cristo durante sua vida, quando ele morreu decapitado em Roma, mais ou menos no ano 66 ou 7, sob o terrível governo de Nero, quando Paulo morreu, ele entrou nesse estado chamado intermediário, esse estado em que ele dorme em Cristo, esperando o toque da última trombeta e a ressurreição do corpo. Porque, queridos irmãos, a Bíblia não antecipa esse período de intermediário como um período de glória. A glória vem na segunda vinda de Cristo. Ele diz que é muito melhor estar com Cristo, mas ele nunca explica melhor em que sentido.
para nós sabermos, por exemplo, que atividade minha mãe está participando, que faleceu em 1959. Que atividade tem esses santos? A Igreja Católica inventou o que a Bíblia não diz nada sobre esse período de atividades, de boas obras, eu não sei o que mais, ou talvez intercessão, uma coisa dessa natureza. A Bíblia simplesmente usa essa palavra, dormir em Cristo. Agora, dormir, como os irmãos sabem muito bem, não somente significa falta de atividade, falta de consciente atividade, mas falta de consciência do passar do tempo. Eu gostaria de pensar que no dia que eu falecer e a volta de Cristo será tão rápido, mas tão instantâneo, que em 1000 anos, vamos dizer que demore 1000 anos, eu ficarei consciente apenas de um dia, porque com Deus 1000 anos vale um dia. E se Ele voltar em menos de 1000 anos, esse tempo menos também. Portanto, é por essa razão que a Bíblia diz que a volta de Cristo é sempre breve. Nunca, nós estamos 60 gerações desde a morte de Paulo e os primeiros cristãos, 60 gerações. Os irmãos podem imaginar, portanto, que quando ele diz eu volto logo, como ele diz tão claramente em capítulo 22 de Apocalipse, que essa volta logo é para todos nós. Por quê? Porque a vida em si é apenas um vapor deste ar. É uma experiência de estar e não estar mais.